palavra ao senador Blairo Maggi, previamente inscrito. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor Rodrigo Janot, nosso sabatinado desta manhã, e também todas as colegas e colegas aqui presentes. No sistema republicano, nós não temos só a pedra nem só a vidraça, né? Todos nós estamos subordinados às mesmas regras, às mesmas leis e às mesmas fiscalizações. E eu tenho lido, doutor Janot, nos últimos dias na imprensa, alguns questionamentos com respeito à Procuradoria-Geral, e eu tenho 3 perguntas a fazer a Vossa Senhoria, qual eu passo a ler agora. Sabemos que uma das missões do Ministério Público é fiscalizar o cumprimento das leis do nosso país. Entre elas, a lei de licitações. Contudo, a imprensa noticiou recentemente possibilidades de irregularidades envolvendo a contratação sem licitação da empresa Oficina da Palavra pelo Ministério Público Federal. O senhor poderia nos dizer as circunstâncias que envolvem essa contratação e se é verdade que essa empresa também prestou serviços privados para a sua campanha anterior para procurador-geral? Ainda referente ao contrato com a empresa Oficina da Palavra, gostaria que o senhor esclarecesse também se o senhor Raul Pilati, diretor da empresa, foi secretário de comunicação em sua gestão. O segundo questionamento, também adquirido e buscado em leituras, a imprensa divulgou recentemente que a Procuradoria-Geral da República, durante a gestão de Vossa Senhoria, alugou um imóvel no Lago Sul. De acordo com essas informações, a contratação não seguiu os trâmites legais e até hoje não ocorreu a devida destinação do imóvel, pois esse não teria habite-se e mesmo assim a Procuradoria-Geral da República efetuou pagamentos de vários aluguéis. O senhor poderia nos explicar esse caso, essa situação? O terceiro questionamento, também na mesma origem, o senhor analisando os valores, nós analisando os valores pagos a título de diária aos membros do Ministério Público Federal, vemos que esse valor é bastante significativo. Houve aumento nesse tipo de gastos na sua gestão? Se houve, a que o senhor atribui isso? Ou essas diárias são uma espécie de complementação de remuneração dos procuradores na sua gestão? Eram esses os meus questionamentos, senhor Procurador-Geral, e ouço então as suas respostas. Muito obrigado. A palavra ao doutor Rodrigo para responder ao interpelante. Essa empresa, a imprensa diz também que ela teria sido contratada para fazer publicidade para a Procuradoria-Geral da República, que não é correto. Essa empresa é uma empresa especializada em Ministério Público, foi contratada para uma consultoria para reestruturar os serviços de comunicação social da Procuradoria-Geral da República. Aliás, há 2 anos atrás, quando eu estive aqui, disse aos senhores que uma das minhas metas era profissionalizar exatamente a comunicação social. Em razão da notória especialização, ela foi contratada por inelegibilidade, sim. O que eu gostaria de apontar é que um parlamentar, ele levou a questão ao Tribunal de Contas. Eu gostaria de pedir licença para ler alguns trechos do que consta lá do Tribunal de Contas. Ela coloca a denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério Público Federal relacionadas à contratação direta dessa empresa mencionada por inelegibilidade para a implantação de mecanismos de governança interna com o intuito de melhorar o diálogo do Gabinete do Procurador-Geral da República, a alta administração e os membros. Aí vem a primeira ocorrência.
Primeira ocorrência apontada, indevida contratação direta por inelegibilidade da empresa da empresa para realizar serviços supostamente de divulgação interna, não se enquadrando nas hipóteses dos incisos do artigo 25 da 8661 e ainda se enquadrando na vedação expressa do inciso 2 do citado dispositivo. Embora o contrato, aí prossegue aqui a manifestação do TCU, embora o contrato esteja relacionado com a atividade de divulgação interna, seu objeto não tem a ver diretamente com a prestação de serviço de publicidade ou de divulgação, o que lhe retiraria o enquadramento previsto na vedação do inciso 2 do artigo 25 da Lei de Licitações. Analisando o seu objeto, pode-se classificar que esse contrato como sendo consultoria para desenvolvimento de metodologia de normas, orientações e ações para melhorar a divulgação interna do órgão, mas não para executar esses serviços. Mesmo que não se enquadrasse na hipótese 25, há que ser considerada a possibilidade de que a contratação pudesse ser classificada no capítulo do ativo, isso é, quando houver inviabilidade de competição. E, nesse particular, o TCU, então, pede informações para saber se, no caso específico, havia ou não havia a incompatibilidade de informações. E prossegue. Alguns contratos juntados pelo denunciante referem-se a outro tipo de serviço na área de divulgação, como da assessoria de imprensa, relações públicas, comunicação visual da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, BDI, prestação de serviços de transporte, planejamento, assessoria de imprensa, execução estratégica e projetos de relações públicas no Conselho Administrativo CAD, e serviços complementares de consultoria e planejamento estratégico e assessoria de comunicação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, separando, então, esses contratos do contrato de consultoria que foi firmado. No que se refere especificamente à contratação do profissional Raul Pilate, o TCU foi ainda mais incisivo. Ocorrência, suposto conflito de interesses do secretário de comunicação do MPF, senhor Raul Pilate Rodrigues, que teria ocupado até dezembro a direção da empresa Impress, do mesmo grupo da contratada em questão. Aí vem a cronologia. O contrato em questão foi celebrado em 26 de dezembro de 2014, conforme se pode verificar a cópia trazida aos autos. A tomada de preço da ABDI, na qual a Impress participou, representada pelo senhor Raul Pilate, encontra-se datada de 2010. A tomada de preço no CAD, na qual a Impress participou, representada pelo senhor Raul Pilate, encontra-se datada de 2010. A publicação que anuncia a saída do senhor Raul Pilate da Impress é datada de 28 de janeiro de 2015. O denunciante apresenta também uma portaria de nomeação do senhor Raul Pilate para o cargo de diretor do programa do Ministério da Saúde, ocorrido em 2002. Como se pode observar, não há qualquer concomitância que possibilite associar esses eventos com a contratação denunciada e a nomeação do senhor Raul Pilate como secretário de Comunicação Social do MPF, ocorrida em 3 de fevereiro de 2015, conforme extrato publicado no Diário Oficial da União. Ao que consta, o senhor Raul Pilate estava na iniciativa privada quando supostamente teria articulado a contratação da empresa. Se, ao assumir o cargo público, posteriormente à contratação de tal empresa, ele deixou a direção da empresa em que atuava, a partir de então presume-se que ele passou a zelar somente pelo interesse público. Portanto, não há nos autos até o momento elementos que sustentem a suspeita de conflito de interesse. Nova ocorrência. O secretário de Comunicação estaria ou esteve recebendo algum tipo de remuneração de sua antiga empresa. Inicialmente, registra-se que não há no auto qualquer sinal ou indício que levante a suspeita de que esteja havendo algum superfaturamento ou pagamento por serviços não executados que possibilitaria ou explicaria apenas pagar propina ao referido secretário. Os produtos do contrato estão suficientemente individualizados para possibilitar o acompanhamento dos pagamentos que forem feitos, conforme se pode verificar das tabelas anexas ao contrato. Impede ressaltar que não há qualquer exigência legal de dedicação exclusiva para o cargo ao qual foi nomeado o senhor Raul Pilate no âmbito do MPF. Em outras palavras, ele poderia licitamente prestar serviços à sua antiga empresa sem qualquer embaraço legal, desde que não houvesse incompatibilidades nem conflitos de interesse para o cargo ocupado, sobre os quais ainda não há qualquer sinal nos autos. Então, essa questão ela é assim tratada. A empresa foi, sim, contratada em inexigibilidade notória, domina o mercado, especialista em Ministério Público, e o Tribunal de Contas, no andamento até agora do processo que é ali posto por representação de um parlamentar, assim já se posicionou. A questão do imóvel do Lago Sul, eu trago aqui também informação escrita que posso
apresentar a Vossa Excelências. Locação de imóvel na QI 15 do Lago Sul. A locação do referido imóvel tinha por finalidade a adequação do espaço da Procuradoria-Geral da República em decorrência da criação da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, criada por Resolução 148 do Conselho Superior do Ministério Público. Constituída a comissão específica, foi sugerida a alocação do imóvel mencionado segundo critérios técnicos e menor custo em relação à área útil. O contrato de locação foi assinado com a empresa, eu vou me abster de dizer o nome da empresa, em 14 de 10 de 2014. A empresa realizou às suas expensas adequações do imóvel conforme a exigência contratual. No entanto, verificou-se, por ter sido apresentada carta de habite materialmente falsa para uso institucional expedido pela Administração Regional do Lago Sul, bem como plantas arquitetônicas diversas das que foram visadas por aquele órgão. Antes da ocupação pelo MPF, o contrato foi rescindido, não houve pagamento de aluguel, foi rescindido unilateralmente pela administração e estão sendo cobrados os valores de mobilização e preparação de mudança pelo MPF. Também foi encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios representação criminal para apuração da irregularidade na emissão da carta de habite e os fatos a ela correlatos. A questão das diárias, senador, parece que já, diárias. A primeira coisa, nós temos que entender o caráter indenizatório das diárias. Faz parte do nosso cotidiano do trabalho o deslocamento para audiências, instrução de processo, realização de diligências. E essas diárias, elas têm caráter indenizatório e não se referem à complementação de salário. Elas têm caráter indenizatório para permitir o deslocamento, a hospedagem, a alimentação, o transporte. Então, ela faz parte do cotidiano do trabalho do Ministério Público, como faz também da Polícia Federal e como faz dos órgãos de fiscalização que têm que se deslocar. O que houve, na verdade, aí eu reconheço que sim, houve um incremento do pagamento de diárias internacionais. E por quê? Nós criamos uma Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional. E, através dessa Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional, nós entabulamos negociação com vários organismos internacionais e vários países, Suíça, no caso das contas que ali se encontram, França, no caso do SwissLeaks, Estados Unidos, Inglaterra. São, enfim, relações institucionais com esses países para obtenção de elementos de prova para os processos em tramitação aqui no Brasil. Houve a incrementação, sim. Agora, qual foi o resultado houve um incremento do pagamento das diárias internacionais, sim. Qual foi o resultado concreto disto? Nós temos hoje de bloqueio e repatriação de valores, não só da Lava Jato, mas de outras investigações. Nós estamos falando aí, eu tenho os números aqui, se quiser eu posso passar para os senhores, mas em números aproximados, nós estamos falando em 570 milhões de dólares, mais 170, nós estamos aí, então, 740 milhões de dólares de repatriação e bloqueio no exterior. Essa atividade de cooperação jurídica internacional entre depósito voluntário, repatriação, bloqueio bloqueio judicial, sequestro, repatriação e internalização voluntária, nós estamos falando hoje em torno de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais, para os senhores terem ideia, equivale é mais do que a soma de 2 orçamentos do Ministério Público da União. Se os senhores computarem o orçamento do Ministério Público da União 2014 do orçamento da União, do Ministério Público da União 2015, ele não chega a 6 bilhões de reais. Então, houve um incremento, sim, dessas diárias internacionais, com reflexo direto no serviço, com resultados que são podem ser materialmente mensurados, senador. Presidente, posso... Para minha... Presidente. Com a palavra, o senador Blário. Muito obrigado, senhor presidente.
agradeço as respostas do nosso Procurador-Geral e dizer, senhor Procurador-Geral, que eu aceito as respostas aqui dadas. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de lembrá-lo de que, na vez anterior que Vossa Senhoria esteve aqui, eu fiz e vários colegas fizeram um apelo ao Ministério Público que tivesse um pouco de paciência e que analisasse as coisas antes de propor uma simples ação contra parlamentares, contra principalmente prefeitos do interior. Eles têm sofrido muito, mas muito, com a atuação dos Ministérios Públicos locais. Estão interferindo no dia a dia da administração, exigindo coisas que os prefeitos muitas vezes não podem fazer. E o exemplo que foi dado aqui, as perguntas e as respostas mostram que uma boa resposta e um bom encaminhamento resolve-se uma série de coisas. Então, que fique aqui de exemplo as suas respostas para os demais membros do Ministério Público que temos no Brasil inteiro, de que não se pode, por uma notícia de jornal, por uma conversa, por uma fofoca, um prefeito, um parlamentar, enfim, quem está na administração pública, seja colocado na baila dos culpados, porque no momento em que vem a notícia, no momento em que se diz você está sendo investigado, infelizmente no país a investigação significa culpa absoluta. E já, doutor Rodrigo Janot, nós já temos dificuldades hoje no interior dos nossos estados de pessoas que queiram fazer o enfrentamento político, de ir disputar uma eleição, de ir disputar e defender os seus pontos de vista e uma plataforma, defender a sociedade, porque sabem que ao sair, ao terminar o seu mandato, ele não sairá de lá com menos de 10, 15 processos, e muitos deles são por esse tipo de atitude ou tipo de comentário que nós fizemos aqui. Então, quero agradecer a Vossa Senhoria pelas respostas e deixar aqui mais uma vez o pleito de que o Ministério Público deve sim exercer o seu papel de fiscalizador, porém, ele deve também ter a sensibilidade de analisar caso a caso e não colocar todos aqueles que militam na vida pública, que sejam servidores públicos concursados ou não, ou aqueles que são agentes políticos, numa vala comum, por simplesmente colocá-los e alijá-los do processo político. Muito obrigado. A palavra o procurador Rodrigo Janot para sua réplica. Senador Blairo, quando estive aqui há 2 anos atrás, e repito e reitero, que um dos pilares que eu entendo necessários ao desempenho do cargo de Ministério Público é a manutenção do diálogo institucional. E é exatamente o que Vossa Excelência diz, né? É essencial o diálogo institucional para que possamos aprimorar as relações entre os órgãos e os respectivos trabalhos.